Nesse bloco, você vai saber um pouco da história da educação física e do esporte. E para contar um pouco dessa história, está aqui conosco o professor de educação, do curso de Educação Física da FEP, professor Marcos Olivas. Pô, até que enfim, hein? Marcos, tudo bom, querido? Beleza? Muito legal. O Marcos, as pessoas têm em mente, quando se fala na história da educação física, a história do esporte, fala assim, Olimpíadas na Grécia. E não é aí, né? O grego, ele tem uma função importantíssima na história da educação física. Ele é o berço, Grécia e Roma, né? Entretanto, quando nós vamos trabalhar a história da educação física, quando falamos de história, permita-me até citar Miguel Reale, que Miguel Reale ele falava muito o seguinte: se queres conhecer alguém ou alguma coisa, se queres conhecer um rio, não vá à tua margem, vá à tua fonte, e aí você conhecerá o rio todo. Então, dentro da história, a gente também busca uma origem, lá o germe, né? A primeira semente. E a primeira semente que nós temos é lá no homem pré-histórico mesmo, lá no homem primitivo. Por que o homem primitivo? Porque você tem a primeira coisa que o homem aprendeu a dominar foram os seus próprios movimentos. Então, o homem, no andar, no correr, no saltar, no arremessar, ali começou realmente a brotar a atividade física. A atividade física de uma forma natural de sobrevivência. Pegamos lá no homem pré-histórico. E depois é claro que houve uma evolução natural, ele começou a dominar, né, os movimentos, ele começou a arremessar de uma forma mais precisa, ele começou a usar a inteligência dele, ele começou a usar lanças mais longas para poder atingir os animais maiores. Então, dentro desse grupo dos movimentos, ele aprendeu a dominar todos. Subir numa árvore, coisa que ele não sabia, ele teve que aprender para a sua sobrevivência. Passa um homem da pré-história, a gente vem nos homens da antiguidade. Nós pegamos 5.000 anos, os samurais. Nós pegamos o sumô, que é uma prática milenar também. Nós pegamos a yoga ou yoga, né, do jeito que o pessoal fala, que nem eu sei agora como é que pronuncia, na Índia, que era o quê? Era um trabalho de higiene. Né? A yoga era um trabalho de concentração, era um trabalho onde eles buscavam o nirvana. O que é o nirvana? É o ponto máximo, né, de bem-estar que existe. As pessoas começaram a buscar nessa prática desportiva a liberação da endorfina, que quando fala que o esporte é uma droga, ele é uma droga. Ele é uma droga porque ele também te causa dependência. Uma pessoa que começa a praticar educação física, uma atividade física de uma forma regular, o que acontece? Depois da prática vem o quê? Aquela sensação de bem-estar, que é a liberação de endorfina. As pessoas começam a sentir falta desse bem-estar. É onde, de repente, uma pessoa que tem o hábito regular da atividade física, quando ele não pode fazer atividade física, ele fica numa situação de neura, porque ele necessita liberar aquela endorfina que está nele. Então a gente brinca que é uma droga boa nesse sentido. É uma droga natural, né? É uma droga natural. Mas não deixa de viciar, né? Não deixa de viciar. Mas que vício bom, né? Que vício bom, que cuida da tua saúde, que quando aí vem o educador físico, né? Que quando bem orientado, só traz benefícios em qualquer idade. Mas de qualquer forma, Olivas, as Olimpíadas, na Grécia, começou uma competição de forma mais organizada. O que aconteceu na Grécia? A Grécia ela é o berço do esporte, porque o grego ele começou a ter... A Grécia é o berço da democracia, é o berço da filosofia, e eles tinham o quê? A célebre frase, mens sana in corpore sano. O que eles viam? Eles viam o homem, Otávio, o homem... Como ser integral, ele tinha que dominar tudo. Ele tinha que estar espiritualmente, no sentido de intelecto e no sentido físico. Então a pessoa trabalhava o estético. Para você ter uma ideia, na Grécia, os gregos eles não faziam nenhum trabalho braçal, porque eles colocavam que o ato de suar era algo degradante para eles, que caberia somente aos escravos. O único suor que eles derramavam e que chamavam de nobre era o suor através da atividade física. Olha que interessante. Era o único suor que eles permitiam para si. Dentro das próprias academias, que você pega lá, quando Platão montou a sua academia, ou veio Aristóteles, montou o Liceu, que era o que a academia, a universidade de conhecimentos, ali tinha os filósofos que também praticavam atividade física.
Dentro disso, eles começaram a fazer o quê? Eles começaram a contemplar os jogos, que eram os jogos que eles faziam para Zeus, que era o deus do Olimpo. Por isso é que vem Olimpíadas, que é lá na cidade de Olímpia. Então, eles pegaram, construíram esses jogos, e esses jogos eram para quê? Para você ter uma ideia, a Grécia tem as cidades-estados. Mileto, Espartas, Atenas. O que acontecia? Quando chegava na época dos jogos, eles paravam as guerras. Paravam-se as guerras mesmo, eles iam para Atenas para disputar esses jogos, e esses jogos, para eles, era o máximo que tinha. Então, quando eles iam, não existia aquela competição, sabe, de eu tenho que vencer ou não tenho que vencer. Eles buscavam o quê? O mais alto, o mais forte e o mais rápido. Né? Que eles colocavam dentro dessa premissa da Grécia para eles. Pra você ter uma ideia, eles admiravam tanto o corpo humano que todas as práticas dos jogos, os atletas praticavam nus. Nus para que as pessoas pudessem ver o músculo em movimento. Tem até um fato interessante que o pessoal que ficavam, colocassem os técnicos, o pessoal que eles ficavam vestidos e os atletas nus. Entretanto, mulheres não podiam assistir aos jogos. Elas eram proibidas de assistir aos jogos, só os homens. A mãe de um atleta, querendo vê-lo na sua performance, disfarçou de treinador e foi para poder ver o filho. Quando descobriram, nos próximos jogos, os treinadores também tinham que ficar nus. Para poder evitar, conferir isso. Então, tinha essas Olimpíadas, né? Essas Olimpíadas, é claro, eles acendiam a pira para Zeus, que nós já vamos justificar lá depois o símbolo do fogo, da tocha olímpica, tudo. E a Grécia, então, ela fez essas Olimpíadas, onde a cada 4 anos, né, aconteciam os jogos, paralisavam guerras, todos se reuniam e eles ganhavam, então, ali uma coroa de louros, né, que era o máximo que podia ter dentro da Grécia. Então, aí começou essa organização da Grécia. Olivas, e o que aconteceu que tudo isso parece que se perdeu? A gente vê a pira olímpica, nós vemos ainda a coroa de louros, né, na cabeça, mas e o espírito olímpico? Olha, só continuando a história, o que acontece? Aparece Roma. O Império Romano foi o maior conquistador que teve, né, junto com Alexandre o Grande lá. O Império Romano, ele praticamente dominou 25% do planeta Terra. 25%. Por quê? Lembrando que a Oceania ainda não existia, e em termos de descobrimento não existiam as Américas, ele dominou aquilo tudo, e inclusive ele dominou a Grécia. Quando Roma domina a Grécia, Roma fica embasbacado com a cultura grega, com a filosofia grega e com essa parte do esporte grego. Então, o que Roma fez? Permitiu-se que os gregos continuassem com a sua cultura. Ele permitiu, ele respeitou os gregos ali. Roma já tinha outra visão de esporte, que agora nós pegamos os dois polos. Roma é dos grandes espetáculos. Olha que interessante. Quando nós pegamos esse espírito olímpico nosso dos jogos, é da Grécia. Quando nós pegamos um Maracanã lotado, é de Roma. São os grandes coliseus. Ali a única diferença é que ao invés de colocar gladiadores para lutar, é uma partida de futebol ou qualquer outro tipo de atividade que tem. Mas o espetáculo, ele veio de Roma, lá com o Coliseu. Roma já tinha uma visão diferente do esporte. Roma tinha o quê? O esporte para eles era para treinar os soldados romanos, como treinamento militar, como treinamento bélico, ou o pão e circo, que era justamente para poder pegar e entreter a massa. Que até hoje você vê que o esporte, infelizmente, é utilizado no sentido político também para entreter as massas, enquanto, né, os nossos amigos de Brasília tecem seus planos ali, e a gente fica cada vez, mas a história aqui não é essa, a história é o esporte. Quando chegou no século IV, em 360, o imperador romano era Teodósio III, que era um imperador cristão. Então, o que ele fez? Caramba, o imperador cristão, ele acabou com as Olimpíadas. Por quê? Porque as Olimpíadas eram Olimpíadas para deuses, era politeísta. E o cristão é monoteísta, então ele chamava de festa pagã. Ele não aceitou, acabou as Olimpíadas. Acabaram as Olimpíadas, entrou o quê? A Idade Média. A Idade Média houve uma ruptura da atividade física.
Por quê? Porque a Idade Média é quando eles falam que foi a verticalização da santidade, tudo era voltado a Deus, tudo que era físico, tudo que era matéria era pecado. Então houve um divórcio do físico, tá certo, com o próprio ser humano, com a mente. Tudo era pecado. O máximo que aconteceu na época da Idade Média eram algumas brincadeiras que tinha de rua das crianças nos feudos e as cruzadas, que era o treinamento dos cavaleiros para as cruzadas. E quando eles não estavam em guerras, eles então praticavam as justas, que eram aqueles torneios para eles não perderem o condicionamento físico. A Idade Média foi isso. Se vocês pensam que vão saber toda a história da educação física e do esporte em 10 minutos, estão redondamente enganados. Nós vamos encerrar nessa entrevista agora. E na próxima semana vocês vão ver o outro capítulo dessa história, que é assim de ficar todo mundo de queixo aberto, né? É isso aí. Babando. Muito legal. Olivas, semana que vem nós estamos de volta para continuar essa história muito interessante, porque tem histórias muito legais, inclusive nas Olimpíadas Modernas, né? É isso aí. Olivas, valeu, cara, muito legal. Bem-vindo a Itajubaí Foco, estreando de pé direito. E eu conversei aqui com esse figuraço, professor de Educação Física da FE, professor de Educação Física e de muitas outras coisas, né? Membro da Academia Itajubense de Letras, professor Marcos Olivas.